Olá, esse é mais um podcast Fono Pode Mais, do que você imagina, é claro. E hoje não seria diferente, porque nós acabamos de comemorar há 2 dias atrás o Dia de Atenção à Disfagia. E disfagia é totalmente ligada à fonoaudiologia. Então eu não podia deixar de, na mesa de hoje, ter uma fonoaudióloga. E eu não ia trazer ninguém tão especial quanto ela se eu não tivesse essa amizade. A nossa amizade não se dá há tanto tempo, mas é uma pessoa que eu já posso dizer que faz parte aí da minha vida também, porque quando eu conheço gente que é boa, gente que é legal, gente que é fera como é essa minha convidada, eu já digo que faz parte da minha vida, porque eu não vou abrir mão da vida dela, a não ser que ela não queira mais a minha amizade, e eu acho que isso não vai acontecer. E hoje, como é um dia muito importante para a fonoaudiologia, falar sobre disfagia, trazer esse assunto, trazer essa informação, levar esse conhecimento tanto para colegas da área, como acadêmicos, como também para a população de uma forma geral, porque é algo que pode estar fazendo parte da sua vida, você pode ter um disfágico na sua casa, e eu quero trazer esse assunto. Então, no dia 20, agora a gente comemorou o Dia de Atenção à Disfagia. Então, como hoje é o dia que a gente traz um episódio novo para você, o nosso assunto é esse. E eu trouxe uma convidada, ela é coordenadora da disfagia do nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela é professora universitária, ela é doutora na área da oncologia pelo AC Camargo. Gente, eu não trouxe qualquer pessoa para minha mesa, não. Eu trouxe Kika Reitman. Fiquei com medo de errar seu nome. Ai, Gessandra, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom ser lembrada para poder dar luz a um tema que é muito importante. Eu acho que o mês de março traz essa possibilidade de nós falarmos e levarmos informação para a população leiga, que é a que mais carece desse tipo de informação, né? Exatamente. E esse assunto, ele é assim, como eu disse, né, na introdução para tentar falar de você, esse assunto é um assunto assim, ele permeia a nossa área, né? A Uhum. fonoaudiologia, ela permeia todo o tempo, né? Sim. Eu sou da fonoaudiologia hospitalar desde a minha formação, desde a graduação. Então, assim, eu logo fui me especializar em disfagia, porque é o que você mais vai ver no ambiente É hospitalar, verdade. né? Você vai encontrar afasia, você vai encontrar disartria, você vai encontrar na área da neoped, você vai encontrar algumas síndromes, algumas outras questões, Uhum. mas que a gente vai ter a disfagia, até na área da pediatria, né? Você vai ter a disfagia num paciente ali pós-AVC. Então, é um assunto que já faz parte da minha vida desde sempre, desde quando eu me formei. E é um assunto que eu vejo que no dia a dia as pessoas têm as suas dúvidas, as pessoas têm as suas questões, as pessoas têm o seu desejo de saber o que eu tenho que saber, o que fazer, como fazer, quem procurar, quem buscar, né? E a gente está vivendo tempo de a longevidade está aí, né? E aí a gente tem esse assunto sempre no nosso meio, né? Mas aí eu queria que você trouxesse para a gente, eu sei que ninguém melhor do que você para falar isso com muito carinho, com muito amor, o porquê desse dia da atenção à disfagia. Vamos lá. Historicamente, a gente precisa voltar lá atrás, né? A Uhum. deglutição e a disfagia, ela começou a ser estudada basicamente na década de 80. Uhum. Hoje, tu mesma mencionaste aqui que lá atrás, quando tu começaste nos hospitais, as tuas especializações todas vindo aí para a área da disfagia, e por que essa necessidade de se especializar nessa área? Porque a gente vê que com a longevidade, como tu estás colocando, a prevalência da disfagia ela é muito alta e ela vem associada com inúmeras necessidades que fazem com que tenha um dia que dê luz ao tema. Esse dia, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia instituiu como dia 20 de março, Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E por que esse tema ele é tão importante, Gessandra?
Porque a disfagia, ela não está envolvida somente, como a população leiga muitas vezes correlaciona, só com aquele paciente que engasga. Sim. Ou só com aquele paciente que está babando, leigamente falando, porque não é só isso. Mas, normalmente, é o que a população entende ser disfagia. Então, é o paciente que está engasgando, é o paciente que está sufocando, mas ela é muito mais do que isso, né? E eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande, não só de falar sobre disfagia na universidade, que é de onde o profissional vai iniciar a sua formação, mas também falar para a população de uma forma geral, falar para a família, falar para o cuidador. Então, é preciso que uma sociedade científica, é preciso que todas as pessoas que estejam envolvidas falem sobre o tema. E falar dando realmente atenção a informações que muitas vezes podem ser básicas. Sim. E aí vem a necessidade de uma campanha para dar luz a informações que muitas vezes são muito simples, mas que a população não tem o conhecimento. Porque se tivesse, muitos diagnósticos poderiam ser mais precoces, que é o objetivo da campanha, né? É fazer com que a população identifique precocemente e evite muitas sequelas negativas que a disfagia não diagnosticada ou mal tratada ou mal conduzida acarreta. Então, de uma forma geral, para a população, para os alunos que nos acompanham, para quem tem necessidade ou vontade de aprender, quando a gente fala de disfagia, é preciso que a gente entenda que, tratando-se da função da deglutição, que é uma função biopsicossocial, quando eu tenho uma alteração em uma ou mais fases desse processo de deglutição e que vai fazer com que esse indivíduo tenha essa função de forma insegura ou ineficiente, porque o objetivo da função é ser segura e eficiente. Quando nós não conseguimos uma função com segurança e com eficiência, existem comprometimentos na nutrição, na hidratação, no prazer, porque é uma função biopsicossocial, na qualidade de vida. E óbvio que o pior desfecho é o óbito, é a morte, né? Então, o paciente ele pode ir a óbito por uma disfagia. E a comunidade, a população entende isso como aquele paciente que engasga e realmente vai a óbito. Mas antes dele engasgar, ele pode ter inúmeros sintomas que não cursam com engasgo. E a população desconhece esse sinal. E é isso que eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos dar voz. Né? Então, nós precisamos passar a informação de que eu posso ter um disfágico grave, importante, que não vai engasgar. E ele te dá alguns sinais. Quais são esses sinais? Né? Então, o cuidador, a família, a população que às vezes não tem um disfágico hoje, mas vai ter amanhã. Às vezes eu não tenho um idoso em casa hoje, mas a longevidade está aqui na nossa porta. Eu posso ter amanhã. Eu conheço alguém que é idoso, está em casa, então ele pode apresentar alguns sinais e a população fica muito na dependência do paciente engasgar. E ele pode não engasgar por diversos motivos. Então, quando essa função ela não tem segurança e não tem eficiência, e o que a gente fala em segurança? Quando não há entrada de alimento ou de líquidos na via aérea inferior, nessa região respiratória. Ou quando essa deglutição é ineficiente. Então, é um paciente que engole com dor, é um paciente que engole tendo muitos resíduos além do que se espera de normalidade, é um paciente que tem desconforto na hora de engolir. Esse paciente, esse indivíduo, no caso, ele não tem uma deglutição segura e uma deglutição eficiente que vão dar a ele uma capacidade de ter nutrição, de ter hidratação, prazer e qualidade de vida. Ele tem uma alteração nessa biomecânica. E o que é muito importante de se falar são os sinais e sintomas que esse paciente pode ter para alertar. Muitas vezes, quem acompanha aquele indivíduo, porque eu acho que tu falas uma coisa que é muito interessante. Acho que tu falaste algumas coisas em alguns podcasts que foi quem tem conhecimento... O conhecimento nos faz responsáveis. Perfeito. Então, essa frase é bárbara. O conhecimento nos faz responsáveis. Se você tem um cuidador que sabe que aquela qualidade vocal pode estar alterada e que aquela alteração ela pode estar relacionada com a deglutição. Se eu tenho um cuidador que vai dizer, nossa, eu estou ouvindo um ruído que não é o mais adequado, ele não precisa engasgar, ele está atento para as necessidades que aquele paciente está apresentando. E ele pode nem entender tanto daquilo, mas ele conversa com quem entende, ele avisa o médico, de repente é um fonoaudiólogo que já está acompanhando por outro motivo.
e ainda não para deglutição. Então, assim, quando você tem conhecimento de algo, o conhecimento ele te liberta da ignorância. E eu acho que a campanha, ela te traz a possibilidade de levar conhecimento para as pessoas que estão próximas desses indivíduos que têm risco de ter alteração da biomecânica da deglutição. Então, quando a gente fala de deglutição, são 2 objetivos principais, nutrir e hidratar. Só que para nutrir e hidratar, eu preciso ter segurança e eficiência. Exatamente. Quando não se tem a segurança e a eficiência, existe um comprometimento nessa função. Um comprometimento na biomecânica da deglutição. E é aí que entra uma equipe multiprofissional que vai dar condição desse paciente. E aí, dentro desse dar condição a esse paciente, é um mundo de possibilidades. Mas a ideia é que essa deglutição seja segura e eficiente para se alcançar essa capacidade de se nutrir, de se hidratar e, consequentemente, ter prazer e qualidade de vida. E é aí que nós, especialistas em disfagia, entramos. Atuamos. Exatamente, para proporcionar isso, fora todas as características que a gente vai falar mais à frente, das consequências que isso traz, não só para o paciente, mas para o seu entorno. Então, vamos fazer assim, já que a gente, com certeza, muita gente está nos ouvindo e ouve muito esse tema disfagia. Uhum. Na sua fala já ficou muito claro do que é a disfagia, mas vamos dar uma definição simples para quem é totalmente leigo do que seria a disfagia. Uma dificuldade no ato de engolir. Então, se você tem uma dificuldade no ato de engolir, você tem um problema de deglutição. Você tem uma alteração, que é o que a gente chama da biomecânica da deglutição. É uma dificuldade no ato de engolir, que pode ser em uma ou mais fases da deglutição. Pode ser só aqui na cavidade oral, então fase oral. Pode ser na fase faríngea, na garganta. Pode ser na fase oral e na fase faríngea, na fase orofaríngea. E pode ser na fase esofágica, que é uma fase que nós não atuamos. Mas que também existem as disfagias esofágicas, que são as inferiores. E isso é interessante porque o leigo que vai estar nos ouvindo, aí é onde eu gosto de citar aquela frase que ela é uma frase que veio a mim assim quando eu estava fazendo minha primeira pós-graduação em disfagia e eu fui olhando assim, eu falei, gente, como que o conhecimento me dá a responsabilidade de disseminar? Aí eu fiz uma postagem, isso lá atrás, em 2011, e aí eu falei, conhecimento nos faz responsável. Então, essa frase vem me acompanhando, que o conhecimento nos faz responsáveis. Então, como que eu detenho esse conhecimento da gravidade que é uma alteração na biomecânica da deglutição, uma alteração, quer seja para deglutir algo, para engolir algo sólido, quer seja para deglutir a minha saliva, e eu não informo, e eu não levo esse conhecimento, sabendo que o desfecho pode ser trágico, ele pode levar o indivíduo a óbito, como bem disse você. Sim. Então, como que eu tenho esse conhecimento e não levo, né? Então, o dia de atenção à disfagia, ele se torna muito importante por isso, porque ele é algo que pode estar fazendo parte do dia a dia de muitas pessoas, e independe de idade, né, Kika? Independe de idade. Na verdade, as alterações da biomecânica da deglutição, elas podem acontecer em qualquer faixa etária. Então, pode acontecer no neonato, na criança, no adulto, no idoso, mas de base, as alterações de deglutição, elas normalmente são prevalentes com o envelhecimento. E à medida que você envelhece, a cada década essa prevalência aumenta. O que nos faz ter mais atenção ainda para essa população idosa, e quanto mais associada a comorbidades, mais risco dessa biomecânica ser alterada. Mas sim, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, e aí existem especialistas, fonoaudiólogos especialistas, tanto para a faixa etária da população neonato, da população pediátrica, do adulto e do idoso, mas o carro-chefe é esse entendimento de que é uma deglutição segura e eficiente, tanto seja para o bebê sugar, mamar, tanto para um adulto ou para o idoso, que também vai utilizar suas compensações em função do processo de envelhecimento, mas compensação por um processo saudável. Quando essa alteração ela tende a ser muito mais intensa e não esporádica, como é esperado, por exemplo, na presbifagia, você tem quadros de disfagias importantes mesmo em função do envelhecimento. É aí que tem que saber identificar o que seria realmente uma deglutição
envelhecida, de uma deglutição com um impacto importante, já com comprometimento nutricional, pulmonar, por conta da idade. Então, no ambiente hospitalar, principalmente em algumas unidades, né, onde a equipe Medfono, que é a equipe que eu sou responsável, é a minha empresa, a gente atua, a geriatria, ela é muito forte. Então, a gente pega muito paciente idoso. E essa diferença que você colocou aí, ela é nítida pra gente, ela é apresentada ali pra gente quando você recebe um idoso saudável, sem dúvida, mais 90 anos. E aí, a atenção, o nosso olhar vem, né? E a gente tem protocolos que é de nossa autoria, de você ter um olhar para o idoso diferenciado. Então, o fato dele ser idoso, ele já merece, ele já precisa, já cabe um olhar diferente para ele no que diz respeito à alimentação. Sem dúvida. Então, a gente faz uma triagem e olha, um idoso, 90 anos, ele provavelmente, a gente sempre, né, discute isso com a equipe e é mais ou menos isso. O idoso chegou por algum rebaixamento, por alguma alteração, uma ITU, né, uma infecção urinária e tal. Ele vem e aí o médico, no pronto-socorro, pergunta, ele come o quê? Ah, ele come comida normal. Então, o médico prescreve comida normal para ele. Mas um idoso, num ambiente hospitalar, com uma comida sólida, eu preciso ter um olhar para esse idoso. Eu preciso saber, não é se ele consegue comer a comida sólida, porque a família disse, ok, mas ele está num ambiente hospitalar. Algo está diferente para esse idoso, concorda? Sem dúvida. Então, eu preciso ter um olhar para ele. E o que é normal? Exatamente. O paciente, quando ele chega no ambulatório, ele diz assim, eu como tudo. O que é comer tudo? Aí entra a importância da nossa escuta e da nossa anamnese. O que é comer tudo? Exato. Aí ele diz assim, não, tudo. Tá, mas caracteriza pra mim o que é tudo. O que você come? E às vezes não é tudo. Então, assim, a gente falando dos idosos. Quando o idoso, ele começa a deixar de comer algumas coisas que ele gosta, que ele tem prazer, porque ele tá compensando, isso não é normal. Então, acho que o especialista, e aí volta a importância da campanha, é não normalizar aquilo que não é normal, porque não é normal engasgar. Não é normal você deixar de comer as coisas que você gosta. Não é normal você levar um tempo enorme de refeição. Não é normal. E muitas vezes você acha que aquilo é normal porque é idoso. Então ele diz assim, eu como tudo. Ou o cuidador, ele come tudo. Mas ele come tudo amassado. Então ele já não toma, já não come os cremosos com pedaço. Ele já não come o sólido macio e o sólido seco. Que era coisa, talvez, que ele gostava tanto. Ele não toma o cafezinho que ele gostava. Com a bolacha, ele já tem que colocar a bolacha no café com leite, ele faz a papa da bolacha. Então, ele come tudo e come normal. Hoje eu já entendo que o que é o tudo e o normal. Eu tento caracterizar, porque o normal para uma família não é o normal para outra família. E isso é muito frequente, Gessandra, muito frequente quando a gente vai fazer anamnese com o paciente e com a família. A gente normalmente percebe que por trás do que a família está trazendo, se a gente começar a perguntar e perguntar de formas diferentes, a informação vem. E nem sempre ele tem queixa. E por isso que é importante a gente utilizar o mês de março para dar luz ao tema. Por quê? Porque as pessoas não sabem disso. Então, a gente precisa orientar. Essas adaptações, essas modificações que são feitas, não necessariamente são normais, porque acha-se que por ser idoso... Podem ser necessárias. Por um período, mas sem não dúvida. Normais. Mas não normalizar aquilo como se dali em diante aquele paciente fosse ter que comer daquela forma, inclusive, por quê? Nós sabemos que o padrão de nutricional de um paciente que vai comer tudo batido, não por orientação, mas porque a família, de uma maneira muito sábia, instintivamente, no início já bate tudo, sem sombra de dúvida. Mas aquilo tem que ser por um período. Porque existem as propriedades nutricionais que são perdidas com uma dieta toda batida, sem assistência, e que o paciente não sabe, que a família não sabe. E se ele não tem um suporte de um fonoaudiólogo, um suporte de um nutricionista, ele não entende que adaptações, o que ele precisa fazer para balancear a ingesta proteica, a ingesta de carboidrato, de gordura, que é o que ele precisa. Porque bate tudo, mas ele fica mais sarcopênico. Junta a sarcopenia com as outras comorbidades, ele tem mais risco de se tornar
ou de potencializar a fragilidade. Aí vem as disfagias sarcopênicas, as disfagias muito mais intensas do idoso, que quando você vai ver, isso poderia ter sido evitado lá atrás, se Sim. tivesse aí a informação e o conhecimento que muitas vezes as campanhas te permitem levar para a população leiga que não entende. Mas além da população leiga, Gissandra, eu acho que a campanha ela tem um poder de alcançar lugares que no dia a dia, pela nossa correria, a gente não consegue alcançar. Por que eu vou te dizer isso? O tempo mesmo, né? E por que eu acho isso? Eu pego isso para mim mesma, tá? Na universidade, nós temos o costume de fazer as campanhas todos os anos, cada um na sua área de atuação. E por vezes, eu me vi pensando da seguinte forma, anos atrás. Não, isso aqui tá muito simples. O que a gente vai fazer na campanha esse ano? A gente tem que fazer uma coisa mega elaborada, tem que chamar atenção. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não. Eu dizia assim, mas a gente falou disso ano passado. Nossa, mas todo ano a gente tá falando disso. Vamos fazer algo diferente? E aí, com a experiência e o amadurecimento, e eu acho que até com um pouco de humildade, dizer assim, não, mas é isso mesmo. A gente precisa falar a mesma coisa sempre. Exatamente. Eu preciso falar do que é básico. Eu preciso trazer o feijão com arroz. Porque a cereja do bolo é o especialista que está tratando. Mas a campanha é para o público leigo. A campanha é para o paciente que não tem esse conhecimento. É para aquela pessoa que precisa e não sabe onde está Às vezes andando. a gente quer inovar e esquece o que é, de fato, o que vai mudar a vida, vai mudar a qualidade de vida, Isso vai trazer aí. a qualidade de vida, vai mudar o dia a dia de um Exato. idoso, de um pós-AVC. E às vezes é só aquela informação. E por trás de só aquela informação é uma riqueza de informação. Porque você não deu Porque só... é a informação. Mas você não deu só uma informação. Você deu uma orientação que pode mudar o curso daquilo. Às vezes uma mudança de decúbito. Às vezes uma alteração de volume. Às vezes uma troca entre os profissionais. Então, quando eu acho que a gente tem a humildade de ter um entendimento que o simples precisa ser dito, que o básico precisa ser falado, porque ano passado atingiu X, esse ano vai atingir Y. E se essa família, se esse paciente, que a gente consiga modificar o curso de um paciente disfágico, nós já estamos sendo úteis na nossa profissão. Sim. Então, acho que a campanha da luz é isso. Levar essa riqueza de informações, acho que a questão é chamar a atenção do público, que disfagia não é só engasgar, que engasgar não é normal, que passar um tempo maior de refeição não é normal, que você pode ter disfagias importantes sem engasgar e que não é só babar, leigamente falando, não é só engasgar e asfixiar. Então, existem outros sinais, outros sintomas que esse paciente pode ter e, óbvio, o desfecho pior é o óbito, mas entre ter e o falecimento, a gente tem um curso de alteração de qualidade de vida que é muito sofrido, é muito penoso. E isso ninguém quer. E que sem a informação simples, como você está bem dizendo, Sim. a pessoa não passa esse período sem nem saber Exato. Que algo poderia ter sido feito. Sem dúvida. Né? Sem Você dúvida. passa por 10 anos, né, um idoso que começa com seus sinais aos 70, ele chega aos 80 e ele viveu 10 anos sem qualidade de vida. Exatamente. Ele viveu 10 anos sem poder sentar à mesa e comer com os filhos e netos, né? E o comer é um ato social, né? Muito. A gente se conheceu num jantar. Num jantar, né? Exato. A gente se conheceu no jantar, a gente estava exatamente nessa posição, Exato. né? Num jantar. Então, assim, olha como que a alimentação oral, Sem dúvida. né, nos leva a prazeres. É você a amizades. É você possibilitar a privação. Não é você que está privando, mas você está evitando que ele tenha possibilidades enormes diante da comida. A comida é afeto. Sim. A comida é afeto, a comida é socialização, a comida te remete a memórias familiares, afetivas. Então, quando você diz... A gente está falando muito do idoso porque é a prevalência muito maior. Mas Sim. quando você diz para um indivíduo, você não pode beber, você não pode tomar a água, você não pode tomar o seu café, você não pode tomar o seu vinho, você não pode comer grãos. Você está dizendo para ele, você não pode fazer o que você gosta.
Sim. Então, dependendo da relação que aquele paciente, aquele indivíduo tem com a comida, com a alimentação, você está entrando numa seara que para ele pode ser extremamente pesada. Porque tem pessoas que não têm essa relação com a alimentação. Mas cabe a ti buscar naquela anamnese qual é a relação que aquele paciente tem com a comida, porque o curso da terapia é um. Se ele não tem uma relação tão importante, o curso é outro. Pode ser outro. Pode ser outro. Isso é uma das competências colaborativas, né? Hoje a gente está trabalhando muito com a necessidade da interprofissionalidade. Existem 6 competências colaborativas, isso para a saúde, tá? Isso não é só para disfagia. Uma das competências colaborativas é a atenção centrada nas necessidades do indivíduo. Então eu não vou tratar todo disfágico igual. A necessidade A do individualização. muito. Então, por exemplo, eu não vou fazer um estímulo tátil térmico gustativo com um paciente com um sabor que ele não gosta. Exatamente. Porque a adesão dele não vai ser adequada, não vai ser boa. E você diz assim, mas por quê? Porque simplesmente você está utilizando uma estratégia que não é a melhor para aquele paciente. Aí você diz assim, mas no hospital só tem isso. Será mesmo? Será Às que vezes, só tem sim. isso? Às vezes, sim. Dependendo do hospital, sim. Mas você foi atrás? Você buscou uma outra alternativa? Será que não tem outra possibilidade? Às vezes não tem o sabor que ele gosta. Mas E será vai que não mudar tem? totalmente a resposta do paciente para mim. Totalmente. Se eu oferto algo que é do prazer para ele e algo que não é. Totalmente, porque a deglutição está ligada a prazer e a desprazer. Se você não gosta daquilo, a tua resposta motora vai ser uma. Mas se você gosta, se o teu olho brilha e vem toda a fase antecipatória, Aham. você olha, você tem vontade de comer, você sente o cheiro, você tem vontade de comer, você escuta o barulhinho da Barulhinho. pipoca estourando, você tem vontade de comer. E todas essas vias, elas vão te ajudando no processo de reabilitação. Então, é importante. E eu acho que quem trabalha com deglutição, com alteração, com disfagia, tem que ter essas noções, essas nuances para abordar o paciente. Porque eu ganho o paciente quando eu trago o estímulo que ele gosta para ele aderir melhor ao processo terapêutico. Agora eu vou trazer um assunto aqui, pegando esse gancho da sua fala. E aí agora a gente nem fala só para leigo. Você coordena o curso de fonoaudiologia da UFES, uma área do curso de fonoaudiologia da UFES? Não, eu sou docente do curso de fonoaudiologia da Aham. UFES e atualmente eu estou num cargo de gestão na chefia do departamento da tá. UFES, aqui no Espírito Santo. Porque o colega fonoaudiólogo, ele precisa ter essa consciência Sem dúvida. de que a anamnese, ela nos leva para um lugar de eficiência. Sem dúvida. A escuta ativa, ela é muito importante, né? E eu tenho um paciente que às vezes ele não consegue me relatar tudo, mas eu tenho do lado dele a esposa, Sem ou dúvida. o filho, ou o cuidador, né? Uhum. Ou alguém que é do convívio dele, que vai me trazer uma informação extremamente importante, Uhum. desde a minha avaliação. Sem dúvida. E tem muito colega que não está dando a devida importância para uma anamnese. Sem dúvida. Não ouve a família. Pelo contrário, eu em ambiente hospitalar, ali, que é meu dia a dia, colegas, não fonoaudiólogo, mas colegas de uma forma geral, quer seja médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, estão levando uma crítica para uma família que quer falar, Sim. uma família que quer relatar. Gente, é de um valor tão grande E a aí, gente- informação que aquela família tem que... E aí você vem para os dois extremos, né? A família de um bebê que Uhum. quer ser ouvida, que quer ser acolhida. Sim. Uma mãe que está marcada, uma mãe que está envolvida emocionalmente, que está com alteração hormonal, uma mãe que deveria viver um momento de fantasia, de sonho, e está Uhum. com um bebezinho com uma alteração, um sintoma de uma Uhum. função que está alterada por uma doença maior. Então, certamente, essa mãe que poderia estar vivendo um momento mágico, está Uhum. vivendo um momento de sofrimento. E o outro extremo, bora pegar ali no extremo, que é a finitude desse Uhum. indivíduo que já viveu e está ali indo. São dois extremos que, se a gente, enquanto terapeuta, não tiver essa sensibilidade, eu acho assim, a pessoa não pode ser, ela pode até não ser a melhor tecnicamente, Sim. mas tem que ter uma veia terapeuta para você parar e apenas ouvir a necessidade daquela mãe. A famosa porque... empatia, né? Totalmente. E eu acho que, além da empatia, sabe, Gessandra, eu acho que é o teu comprometimento com o que tu queres para aquele processo. Se a gente decide que quer ser útil na vida de alguém, eu não posso só fazer um exercício, aplicar um protocolo,
é transformar aquilo num score como se fosse uma matemática exata, porque não vai Porque ser. não é. Porque cada indivíduo vai ter uma necessidade, cada indivíduo vai ter uma vontade, e cada família também tem um posicionamento que às vezes podem ser muito diferentes. Então, na formação na universidade, isso tem que ser muito trabalhado. Eu acho que a gente vive um momento da saúde que ela está muito compartimentada, né? Sim. E nós não podemos fazer da fonoaudiologia uma fonoaudiologia compartimentada. Ela acaba sendo pelo modelo de saúde que a gente tem na prática. Porém, ao trabalhar, se nós formos buscando ali no dia a dia um papel nosso de se colocar na equipe, tentando buscar uma transdisciplinaridade, que não é fácil, que é desafiadora, que a gente não consegue, mas eu acho que a gente tem que ter um alvo e mirar. E eu acho que a família e o nosso contato, o nosso diálogo, ele vem para nos fazer, no dia a dia, refletir para mudar. Porque se a gente for pensar em evidência, um dos pilares da evidência é a percepção e a vontade do paciente. E muitas vezes a vontade do paciente é da família. Às vezes não é do paciente, às vezes é do que a família quer. Então, se eu, enquanto profissional, não parar para ouvir e para entender o que aquela família, o que aquele paciente está me falando, para eu entender o poder daquilo dentro do meu processo de anamnese, de diagnóstico e depois na definição do meu planejamento terapêutico, eu não estou fazendo o que a evidência me manda fazer, porque a evidência não é só o artigo. Eu tenho várias nuances aqui dentro desse processo que vão me ajudar a direcionar o meu planejamento terapêutico. E começa com uma ótima escuta. E o que a gente vê hoje na saúde é uma dificuldade, inclusive, de tempo, que tem a ver com a questão financeira. E daqui a pouco, se me permitir o tempo, a gente fala dessa questão aí do impacto na saúde pública como um todo. Por quê? Porque isso está envolvido com dinheiro. E muitas vezes nós não podemos exercer como gostaríamos, porque nos falta tempo em alguns serviços, em algumas instituições públicas principalmente, porque a gente não pode fazer pelo sistema aquilo que seria ideal. Para você ouvir com atenção, você tem que ter tempo. E muitas vezes no serviço você não tem esse tempo todo. Tem família que consegue, em 5 minutos, te descrever o que está acontecendo. Tem famílias que você, em 40 minutos... Precisa de mais tempo. Porque a família já tem uma dificuldade de expressar mesmo, né? Exato. Agora, como que você faz com uma lista gigante de atendimento num hospital, onde você tem que ouvir meia hora ali, 40 minutos, a necessidade da família? Mas é preciso. Mas é preciso. Agora, como que essa gestão vai ser feita para que você faça esse acolhimento, receba, escute, tenha essa empatia, tenha essa compaixão. Faça o plano terapêutico. E, ao mesmo tempo, tenha eficiência e trabalhe com evidência, isso é um desafio. E eu acho que é isso que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Não é verdade? E por isso que a gente já citou aqui desse olhar individual para cada paciente. Eu não posso atender a Kika achando que eu estou atendendo o João e o José, porque veio de uma mesma alteração, veio de uma mesma história de comorbidade, vem de uma mesma doença de base. Eu não posso, porque a Kika é a Kika, ela tem as suas emoções, as suas histórias, os seus prazeres, os seus desejos, que vão ser muito úteis e importantes no meu plano terapêutico. Sem dúvida. Para que, de fato, tenha adesão a ele. Sem dúvida. Porque a gente, como terapeuta, eu preciso não só tecnicamente ser bom, como ter um olhar amplo, empatia, acolhimento, mas eu preciso da adesão do paciente. Sem dúvida. E às vezes a gente vê muito colega fonoaudiólogo reclamando que o paciente não tem adesão ao plano terapêutico. Será que o problema está só no paciente? Será que você mudando algo aqui, na sua escuta, no seu olhar, na sua atenção, na sua individualidade ali daquele paciente, não vai ter a adesão daquele paciente? Sem dúvida. Né? E muitas vezes a falta de adesão ou a pouca adesão também é falta de conhecimento. Você pega um idoso e vai fazer um exercício de língua, às vezes ele não faz porque ele acha que não faz sentido. Não faz sentido. Mas quando ele entende fisiologicamente a importância daquilo no processo dele e que o objetivo é mobilizar a língua para que a laringe mobiliza, para que ele possa engolir, não engasgar na hora como ele está engasgando, ele começa a entender de uma forma mais madura, inclusive, que para a faixa etária dele condiz muito mais. Então, será que nós não estamos nos colocando de uma forma frágil? Tudo isso eu acho que é reflexão. Não.
a explicação, isso que você falou, me reporta a uma explicação tão simples que eu dou, e quando eu pego um paciente que ele mostra, ele demonstra não estar entendendo o porquê daqueles exercícios de MO, né, que a gente faz, que a gente leva o paciente a fazer, ele não entende, porque, na verdade, ele nunca prestou atenção quando funcionante, quando bem na vida jovem, na vida adulta dele, ou na vida jovem, ou há uns dias atrás, porque às vezes você tem um paciente disfágico jovem. Claro, né? claro. Ele nunca parou para entender e para perceber a importância da língua no ato de se alimentar. Não. Ele não sabe. Talvez ele saiba a importância da língua para proferir cada fonema. Né? Ele sabe a importância da língua para a nossa fala, para essa articulação da nossa fala. Mas ele não sabe que é a língua, uma coisa tão básica para gente, que é a língua que leva o alimento de um lado para mastigar e busca o alimento e leva o alimento para o outro lado para mastigar. É a língua que junta esse alimento, faz o bolo alimentar. Então, essa explicação eu dou diariamente para os meus pacientes. E quando eu dou, o paciente entende e já é um passo, assim, gigante para a adesão da terapia. E olha como é interessante. Você explica isso para um paciente que tem um cuidador presencialmente. Sim. Aquele cuidador, ele vai ser vetor para outros trabalhos. Exatamente. Então, aquele cuidador, ele está ali ouvindo, ele está prestando atenção. Quando ele for cuidar de outro paciente, ele o olhar dele já é diferente. Sem sombra de dúvida. Então, ele já vai aplicar uma técnica ali como cuidador. Sem sombra de dúvida. Então, eu acho assim, o que nós precisamos é dissipar, é levar. O universo, ele vai conspirando. Ele vai conspirando. Por isso que você gostou, o conhecimento nos faz responsáveis. Mas é verdade, e é uma frase muito verdadeira. Porque quando você entende certas coisas, você não vai querer ser conivente com o ruim, ou com o errado, ou com o que está frágil. Você vai sair daquela zona de conforto para levar o que é preciso para evitar um desfecho ruim, de coisas que são preveníveis. Porque tem coisas que podem não ser preveníveis. Mas da disfagia, principalmente quando a gente está falando de sinais e sintomas que podem ser percebidas pelo próprio paciente, pelo cuidador, pela sua família. Então, vamos falar desses sinais e sintomas. Paciente que engasga, que não é só na hora que está engolindo, ele pode engasgar antes dele engolir, colocou a comida na boca e já engoliu, e já engasgou. Ele pode engasgar na hora que engole, ele pode engasgar depois de um tempo que engole, ele pode ter resíduo na boca ou na garganta. Paciente que tem tempo maior de refeição, não é normal você ter um tempo expressivo de refeição, não é normal você comer em 40, 45 minutos. Você pode até se usar como parâmetro, né, Kika? Em que tempo eu como esse prato normal de um adulto? Eu como em 5, 10 minutos. Por que meu pai, por que meu avô, por que meu tio está demorando quase 1 hora para comer? Então, uma coisa é o paciente ter uma lentificação porque está envelhecendo cada vez mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele tempo maior de refeição que não é justificado. Então, esse tempo tem que ser levado em consideração. A questão respiratória, então, o paciente que está cansando, o paciente que está fadigando, alteração vocal, aquela voz úmida, uma voz molhada, borbulhante, uma voz fraca, né? São perda de peso, dificuldade de ganhar peso, aquele paciente que começa a bater, aquela família, aquele cuidador que começa a bater a comida do idoso e que ele não evolui daquilo. Começou a bater e tem 1 ano que ele está comendo tudo batido. Ele não come mais os sólidos, ele não toma mais os líquidos, tudo tem que ser espessado. E aí, é algo que também chama atenção, Gessandra. Nem todo paciente é encaminhado para o fonoaudiólogo, mas o espessante parece que está debaixo do braço de todo mundo. Sim. Isso é uma coisa que a gente também tem que olhar com cuidado. Tem aquele paciente que já está no líquido espessado, aquele paciente que já está comendo tudo batido, não tem um grãozinho, é tudo na peneira e ele já está 1 ano, 2 anos. A gente pode dizer que a pessoa se acomoda a uma solução que ela encontrou e por falta de informação ela não sabe que ela pode sair daquele lugar e voltar para um lugar melhor? Sem dúvida, isso é muito frequente. Porque o bater o alimento, o bater a comida ou o engrossar o líquido, ele te resolve, entre aspas, o sintoma. Então, momentaneamente, ele vai ou reduzir ou vai eliminar aquele sintoma que pode depois piorar. Porque a causa ainda estará latente. Então, a grande questão é alertar a população de que esses sinais e sintomas
podem não ser normais e provavelmente não são. Eles são ali subjacentes a alguma doença de base que tem que ser investigada. Então, por mais que você tome uma medida para melhorar um sintoma numa fase aguda, num primeiro momento, é necessário e inclusive até sábio. Mas você não pode usar aquilo como se fosse um tratamento. Você precisa buscar ajuda. Então, você converse com o médico, busque um fonoaudiólogo, porque a partir do momento que você estiver em contato com alguém que trata daquilo, os encaminhamentos virão para que esse tratamento seja adequado diante, na maioria das vezes, o que se quer é um diagnóstico precoce. Então, a importância da campanha é que se identifique esses sinais e sintomas e entenda que não é normal, para que cada vez mais esse paciente chegue mais cedo e que esse diagnóstico seja dado precocemente, para evitar o desfecho negativo, para evitar uma qualidade muito ruim. E lá na frente, obviamente, evitar esse óbito que é o pior desfecho. Mas antes de chegar no óbito, como eu falei há pouco, ele pode viver muito mal. E nós estamos num momento onde a longevidade está cada vez mais tardia. Sim. Então, assim, do que adianta você ter mais anos e não ter prazer, qualidade, não poder desfrutar dos seus em volta da mesa? Sim. Então, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de entendimento do quão sério é privar o indivíduo de algo algo que é endógeno, que é inato, que a gente não para prestar atenção porque é automático. Mas dentro daquilo existe uma riqueza de possibilidades e de necessidades que são humanas, são endógenas nossas. Tudo que nós fazemos é em volta da mesa. Você tá triste, você come para suprir uma necessidade emocional. Você tá feliz, você celebra. Você comemora. Você comemora. A vida, ela é celebrada com comida, com bebida. E você privar alguém disso, isso eu acho que é de uma seriedade tão grande que se os fonoaudiólogos tivessem a noção de que espessar um líquido é uma estratégia, mas não pode ser a primeira, a gente não estaria espessando tanto líquido sem saber se outras possibilidades existem e podem ser lançadas. Você vai privar o seu paciente, fora que tem também as consequências de só espessar o líquido. Então, assim, não é todo idoso, não é todo paciente que vai aderir, ele pode desidratar porque ele está com líquido espessado. A gente tem responsabilidade sobre isso. Sim. A gente tem responsabilidade na equipe para trocar. Por isso que nós temos que lutar para que a nossa profissão, para que esse paciente esteja dentro de uma abordagem interprofissional. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e discutir com o meu colega. Eu tenho que partilhar, eu tenho que aprender com os meus colegas para entender qual é a necessidade daquele indivíduo para que ela seja a cereja do bolo, né? Eu tenho que trabalhar de acordo com a necessidade dele. Então, esses sinais e sintomas vão fazendo com que as famílias, com que os próprios pacientes estejam mais atentos. Nossa, eu tô percebendo que eu tô sentindo que tá agarrando. E aí, foi importante tu falares da anamnese, Gessandra, porque assim, você pergunta pro paciente, o senhor engasga? Ele diz não. Se você for ficar só no engasgo, acabou a anamnese. Aí você vai futucar. O senhor tosse? Ah, tuço. Com o quê? Aí eu tuço sempre com um sólido que esfarela, um sólido seco, a broa de milho, ou então a casquinha da pipoca. Ah, caracteriza pra mim. Quais são as comidas que te fazem ter essa sensação? Você já notou várias. Tem pigarro? Quando o senhor tá comendo, o senhor tem necessidade de ficar... Ah, tenho. Ah, sempre que eu como sólido, sempre que eu como qualquer coisa seca. Ele não engasga. Mas ele tem tosse ou ele tem pigarro, então ele tem o sinal da penetração ou da aspiração. Sim. Então, cabe a gente saber conduzir a anamnese. Exatamente. Não adianta perguntar se tem resíduo. Dependendo do local que você mora, ele vai dizer assim, eu tenho um embuchamento na garganta. Para na garganta. Eu tenho a sensação de que tem uma coisa aqui, tem um bolo, tem uma bola. Então, entender também a linguagem, induzir o paciente a entender a sua linguagem. Às vezes não é a linguagem que você tem, não é a científica, mas inclusive regionalmente. O que ele entende por resida? Às vezes você pergunta, sobra comida na boca? Não sobra. Sobra na garganta? Não. Mas caracteriza isso. O senhor sente que quando engole tem alguma coisa que fica parada ou presa ou agarrando? Sinto. Então, dependendo de como ele não entende a sua pergunta, às vezes. E aí ele não vai te dar a resposta. E aí entra um outro ponto que é fundamental no nosso trabalho, que é a comunicação. Então, a gente falou aqui, né, da necessidade da interprofissionalidade, a gente falou da segurança, que está atrelado a isso, mas a comunicação entre os pares e a comunicação com o paciente é fundamental. Às vezes, ele não vai seguir o teu comando e não vai aderir porque ele não entendeu aquilo.
Ele não vai fazer porque ele não entendeu. Então, eu dou por escrito, eu dou para o paciente, eu peço para ele ler e peço para ele me explicar o que ele entendeu do que está escrito, para eu garantir que eu vou conseguir aquilo. Que é efetivo, né? Senão, não adianta. Então, acho que o objetivo da maior parte das campanhas é fazer com que as pessoas estejam alertas para sinais e sintomas que são muito corriqueiros para nós, mas que para eles não. Então, é dar luz à população ao que para nós é importante, mas que não alcança do outro lado. E tem que chegar lá. Então, agora eu quero falar com você que está me assistindo, ó. Demoro mais para comer, né? Alguém ao meu redor, ou eu mesma, você que está me ouvindo. Demoro para engolir, para comer, o tempo está maior, alimento está ficando parado na minha boca, e eu estou com dificuldade de buscar esse alimento. Alguma tosse antes, uma tosse durante comer, o ato de comer, uma tosse depois. O seu pai, o seu avô está desinteressando, sempre gostou tanto de comer e ele está perdendo o interesse de comer. Mas o que, Kika? Perda de peso. Perda de peso. Dificuldade para manter o peso. Então, ou ele perde, ou ele não ganha. Ou ele está com dificuldade para manter. Aspectos de secreção. Então, o pulmão é um marcador extremamente importante para nós. Então, se o pulmão do paciente está borbulhando, está secretivo, está diferente, está ruidoso, está sibilando, a característica de um pulmão é fundamental para nós. Então, acho que peso e pulmão são marcadores extremamente importantes, não só para a evolução, mas para que o paciente entenda. Eu sempre falo isso para o paciente. Presta atenção no seu peso e presta atenção na capacidade do pulmão. Traz para nós se cansa, se está fadigando, se está ouvindo, se está sentindo secreção, se está ouvindo ruído. Ele não precisa saber o que é. Me diz se tem alguma coisa diferente, porque ele precisa entender que a disfagia é um marcador de saúde. Sim. E eu faço questão de, para todo cuidador, para todo paciente, se ele for consciente e responsivo, dele ter esse entendimento. Eu não estou tratando a sua deglutição. Você precisa entender que a deglutição, a disfagia no caso, né? Essa alteração é um marcador da saúde como um todo. Da saúde como um todo. Então, ele precisa ter esse entendimento, porque às vezes não está aqui. Está em outro, está no pulmão. É um marcador dessa alteração, é um marcador dessa saúde maior. Então, é dar luz a um tema que é gigante. Não é só o engasgo. Não é só engasgar. Mas é um sinalzinho que vai e que tem que ficar em alerta. E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar aqui, ó. É um sinalzinho antes de pegar aquele paciente que já chega sem engolir a saliva. Sim. Antes de começar a atender aquele paciente que chega no teu consultório já com escape oral de saliva. Ele não percebe, ele tem uma alteração sensorial e por conta disso ele não consegue desempenhar um ato motor. Vamos atender antes para que aquele paciente chegue para nós, numa fase inicial, onde ele venha porque suspeita-se de, e não porque ele já não consegue manejar o medicamento. Exatamente. E não porque ele engasga com o medicamento, e não porque ele deixa de comer, e não porque ele já chega desnutrido numa demência avançada. Então, eu acho que existem nuances que podem ser atendidas lá antes. Atrás. Então, não é só, Gessandra, o entendimento e a clareza para a população. Eu acho que muitos dos colegas também precisam entender o time certo de, por exemplo, encaminhar para o teu consultório. Entendeu? De orientar. A anamnese para um paciente. A anamnese da equipe médica, da equipe de nutrição que está acompanhando, por exemplo, um paciente que tem uma doença neurodegenerativa e que no início pode não ter sintoma para deglutição. Ele vai ter numa fase média para avançada. Mas você vai chegar a uma fase avançada para rastrear? Aliás, você não está rastreando, ele já chega com uma queixa. Sim, quando ele chega com essa rastreio queixa... já passou o tempo. E quando ele chega com essa queixa, ele já está numa fase avançada. Por que nós não podemos trabalhar com encaminhamentos precoces? Aí entra a importância do rastreamento. Então, assim, você faz campanha para ter um diagnóstico precoce, mas a gente precisa trabalhar também com rastreamento. Para chegar no diagnóstico precoce, mas nós podemos lá atrás. Então, entra a campanha, entra a educação continuada, entra a interprofissionalidade, entra a nossa comunicação com os nossos pares. Aí eu acho que é arregaçar a manga mesmo e falar, cair pra dentro, porque é muita coisa. E falar a mesma coisa, e falar o que é falar simples. De novo. E falar o que é simples, e falar o que é básico, mas deixar claro para a população. Engasgar não é normal. Não é normal. Não é normal você deixar de ter prazer com aquilo que você come. Não é normal você não socializar. Não é normal você dizer não quero. Não é normal. Qual o impacto disso na saúde pública? Vamos falar.
Acho que o maior impacto que tem, na grosso modo, é a questão da nutrição, né? Então, muitos dos pacientes evoluem por um diagnóstico muitas vezes tardio, por uma disfagia que já vem intensa, por disfagias subdiagnosticadas por diferentes causas, mas a questão nutricional, a questão da desnutrição é um fator de peso aí para sobrecarregar, para trazer a disfagia como um problema de saúde pública. Fora a questão de qualidade de vida, de comprometimento, de complicação de pulmonar. Mas tem uma coisa que é muito importante da gente falar, Gissandra, que um paciente disfágico, ele onera o serviço de saúde. Sim. O paciente disfágico, ele sobrecarrega o sistema. Tem uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2018, se não me falha a memória, e ela é categórica em mostrar que 40% dos pacientes disfágicos aumentam os custos do serviço de saúde. O paciente disfágico, das clínicas gerais no hospital, ele tende a aumentar o tempo, a disfagia tende a aumentar o tempo de internação desse paciente. Sim. Essa meta-análise mostrou que para diversas causas, aumenta em até 3 vezes. Em até 3 dias o tempo de internação. E pacientes que têm diagnósticos de AVE, esse número pode chegar a 5. 5 dias a mais de internação para aquele paciente que muitas vezes já está mais de um mês internado, com necessidade de dieta, com necessidade de curativos, com necessidade de mais assistência, isso é um ônus para a empresa, né? O custo com o paciente disfágico é muito maior. Muito alto, muito então, maior. Essa é uma defesa sempre que a Medfone é chamada para apresentar uma proposta para um serviço hospitalar. A Medfone hoje presta atendimento para rede privada, né? Então, sempre eu levo esses estudos que mostram como que a gente faz gerar o leito, como que a gente acelera a alta hospitalar do paciente e o custo com esse paciente. Porque a dieta interal, ela onera muito mais do que a dieta oral. Sem dúvida. E uma outra coisa, esse processo de deshospitalização também gera custo. Então, a empresa o hospital deixa de ter custo quando libera o leito e o paciente vai para casa, mas essa deshospitalização também gera ônus. Por quê? Aquele paciente que vai para casa e tem que usar um espessante, aquele paciente que tem que comprar um suplemento, aquele paciente que tem que fazer uso de uma dieta industrializada, ele tem ônus. Aquele paciente que é disfágico e que ele tem que ter um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, ele tem ônus que vão girar em torno dele ter uma disfagia. Então, não é só bonito falar porque altera a qualidade de vida, porque pode levar a óbito, porque altera o prazer, parece que é só filosofia. Não. Quando envolve custo e pesa no bolso, é um pouco mais pesado para quem trabalha, né? Então, a empresa, ela está muito preocupada com o que vai te dar lucro. O paciente disfágico dá ônus. O paciente disfágico, ele dá despesa. Então, para o sistema de saúde, isso é muito ruim. E aí eu caio numa briga minha constante com convênios, né? Com prestadoras de serviço de saúde, que é não pagar a visita do fonoaudiólogo todos os dias beira-leito. Ele quer pagar 1 a cada 3. O que você faz com um paciente, Kika, que você visita hoje, você tem que ficar 3 dias sem e você vai de novo. Você não tem segurança de progredir dieta, você não tem segurança de mandar retirar a sonda, porque você não pode nem acompanhar no outro dia. Eu mando retirar a sonda hoje, mas eu só posso voltar daqui a 3 dias, eu que não vou confiar. Sem dúvida. Então, sem assim, dúvida. Não percebe o quanto o gasto é muito maior do que a minha visita à beira-leito. Sem dúvida. Para trazer de volta uma função básica do indivíduo. E aí eu acho que entra gestão, entra gerenciamento, entra políticas públicas, entra um pouco da boa vontade de realmente, boa vontade no sentido de inteligência, busca aqui, vamos ver. Quanto que o hospital, a empresa, a instituição de longa permanência, o plano de saúde vai gastar para manter um fonoaudiólogo? X. Quanto que eu vou gastar se eu não tiver e der um jeitinho, porque é um fonoaudiólogo que vai um dia, deixa 3, vai ali. Ou, se um fonoaudiólogo vai de segunda a sexta, atende por parecer, por chamado, e não vai final de semana, também é outra incoerência. Sim. Porque o paciente disfágico, ele não entende. É dia, tem fonoaudiólogo. É noite, sábado e domingo, não tem fonoaudiólogo.
A disfagia não entende. O sistema, o hospital, a empresa, os serviços públicos e privados, o nosso sistema de saúde precisa entender o que é necessário. O que é necessário deveria ser feito, claro que isso é uma frase filosófica, isso não funciona na prática. Mas se a gente está falando aqui de diminuir custo, é mais barato você ter um profissional que vai fazer trabalho e desmamar aquela sonda do que aquele paciente ficar com aquela sonda um mês internado. Ele sai de alta com sonda e vai para casa. Ele pode, inclusive, voltar. E aí eu acho que entra aí o trabalho de quem realmente está envolvido com essa parte assistencial hospitalar, que é de juntar esses dados, é de levar, é de mostrar, para, inclusive, arregaçar as mangas e brigar pela contratação de profissionais que vão fazer a diferença nesse mercado. Sim, porque o que mais acontece em ambiente hospitalar é você ter o fonoaudiólogo simplesmente para dizer o que, de fato, quem dá o diagnóstico, quem trata, quem reabilita a disfagia somos nós. Sem dúvida. Não é isso? Agora, é óbvio que um médico neurologista, que um médico pneumologista, que um médico da clínica médica, ele vê os sinais e sintomas e ele sabe que o paciente dele está disfágico. Não precisa de mim para chegar e bater o martelo e dizer assim, ele tem uma disfagia. O diagnóstico vem de mim? Sim, mas com outras minúcias, com outros detalhes que já é para o tratamento e não para dar simplesmente o parecer e o diagnóstico. E tem muitos hospitais que só tem o fonoaudiólogo para dizer ele é disfágico. Tá. E aí? Eu acho isso de uma incoerência, Gessandra, assim, muito grande, e vou além. Eu acho que isso denota contra o nosso exercer profissional. Sim. Quando... Eu falo muito isso para os alunos, tá? A gente está vivendo um momento de formação na saúde, de uma maneira geral, que eu acho que está muito delicada. Muitos dos alunos, em algumas circunstâncias, se permitem sair da faculdade e aceitar certas propostas que não te elevam profissionalmente. Eu entendo que existem necessidades, mas eu estou falando no sentido do exercer, do trilhar o seu caminho. Tem algumas coisas que não deveriam acontecer. E uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é o cuidado com o que você vai fazer com o seu canudo. O que você vai fazer com a sua marca pessoal. Porque ele é seu. Atender por parecer pode ser necessário, mas qual o intuito? Veja, ele te chama para um parecer, aí você vai lá e vai dizer, você tem condição de dizer só por um recorte de um paciente que você nunca viu, de um paciente que você não vai ver amanhã, tira a sonda, coloca a sonda? Por um único momento, eu acho isso tão delicado. Eu não estou dizendo que não é possível, eu estou dizendo que é muito delicado. Você é chamado para dar um parecer. Você não sabe nada daquela história. Eu estou me resumindo a um parecer. Algo a um parecer. E aí é óbvio que aquela não empresa... me define como fonoaudiólogo. E óbvio que aquela empresa não vai ter necessidade de te contratar. Eu pago só por parecer, eu não preciso de você. Então, será que a gente está se valorizando profissionalmente quando eu só atendo por parecer? Nesse contexto que a gente está falando de continuidade, de identificar a disfagia e trabalhar para ela. Né? Porque nós somos o profissional que trata. Entendeu? Se eu vou e atendo por parecer, dei o parecer. Tá, e a continuidade daquilo? Porque um paciente disfágico, ele precisa de continuidade. Então, eu acho que essa questão de trabalhar por parecer, ela deve ser revista e entender qual a necessidade, quando que, de fato, a gente deve dar ou não parecer. Porque se for coloca e tira a sonda, eu acho isso muito frágil. E arriscado. Muito. Dentro da minha prática clínica, extremamente arriscado. Veja, você... Um paciente que eu não conheço, que eu não sei como que ele vai estar amanhã, como que eu mando tirar uma sonda? Você chega no leito... uma gastro onde um paciente eu nem acompanhei, eu não vi o prognóstico daquele paciente na prática. Sem dúvida. Você chega no leito, o paciente está sonolento. Por diferentes motivos. Sim. Você não vai nunca naquele momento, você não vai avaliar, tampouco você vai dizer tem ou não tem condição de via oral. Você vai dizer mantenha a sonda. Mas, de repente, se você no outro dia estiver ali, e certamente aquele médico não vai te chamar para parecer no dia seguinte... Sim. Ele vai dizer, mantenha a sonda por indicação do fonoaudiólogo. E acabou. Mas no dia seguinte, talvez ele esteja no estado de alerta melhor para ser avaliado. E se você não está ali diariamente, não estou dizendo você, pessoa física, mas se não tiver um fonoaudiólogo ali,
você deixa de dar oportunidade para um diagnóstico mais assertivo por conta daquele recorte. Então, assim, eu sempre oriento os alunos a terem cuidado com certos trabalhos ao sair da faculdade. Porque aí você entende, e aquilo vai ficando, principalmente quando começa a envolver e ganhar dinheiro, ele acha que aquilo é o padrão de normalidade. Então, Olha ele começa a atender por parecer e ele está 10 anos só dando parecer. Sim, e eu tenho orgulho de dizer, a Medifono não se presta a esse serviço. A Medifono, ela, ao fechar um contrato, eu mostro para a empresa que está me contratando, para a equipe que está me contratando, a importância da continuidade. Eu mostro a importância com esses artigos que a gente tem, com esses estudos robustos que a gente tem, de giro de leito, de diminuindo o tempo de internação, de gasto, e da importância de estar ali, do bem-estar do paciente. Porque hoje tem muitas empresas que querem qualidade no serviço, querem qualidade na assistência. Os hospitais que eu trabalho têm a gestão de assistência. E aonde que tem gestão de uma boa assistência se você não tem um fonoaudiólogo? Eu vou brigar. Eu vou dizer sem dúvida. Você está defendendo de uma assistência até a página seguinte. A página seguinte é fonoaudiologia. Você não tem uma boa assistência. Perfeito. Se você não tem um fonoaudiólogo para dar acompanhamento para os pacientes que foi avaliados e diagnosticado com a disfagia, com a afasia, com a disartria, você não tem a página seguinte da assistência preenchida, que é a assistência da fonoaudiologia. Você não tem. Tu estás me falando aqui, eu tô lembrando de algo que eu li esses dias aí. Tem fono em determinado hospital, mas não dá conta. Chama fono de fora. Isso me dói. Chegou ao meu conhecimento uma fala dessa. Gessandra, isso me dói. Sabe por quê? Se esse é um cenário de um hospital privado, bom, que vai atender pessoas com condição, claro que, às vezes, no serviço público de referência, você tem até uma sistematização, até, às vezes, dependendo do hospital, mais organizada. Mas se a gente está falando de algo diferenciado com esse contexto, eu fico pensando na população carente. Avalie. Então, me dá dó, vou te dizer por quê. Porque eu acho que, com a nossa idade, acho que a gente já tem liberdade poética para falar isso. Eu tenho 51. Péssima. Péssimo, mas é isso. Eu acho que a gente se dá ao direito de dizer assim, hoje a gente precisa representar aquilo que a gente quer da classe. Sim. Então, é triste a gente ler, é triste ouvir e triste presenciar que se isso está acontecendo do meu lado, eu posso mudar esse cenário, eu não posso ser conivente com aquilo. Se eu trabalho nesse local e eu não dou conta daquilo, mas eu sei que pessoas de fora estão entrando para acolher uma demanda que é interna, eu não estou dizendo preferência. Sim, sim. Eu não estou dizendo o médico X quer aquele profissional. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo o fluxo do serviço. Eu estou me prestando a esse papel. Entendeu? Então, assim, cadê a gestão para dizer, olha, tem que ter aqui, porque tem que dar. Se não tá dando conta, a gente tem que ter outras estratégias. Eu tô trazendo isso no meu serviço público também. E aí agora eu vou causar polêmica para alguns que vão estar nos ouvindo. Para mim, eu não posso dizer que o erro dessa unidade está na gestão dessa unidade apenas, até que me prove que de fato o erro está nessa gestão. Esse fonoaudiólogo que não foi atrás de falar assim, eu não dou conta porque o serviço tem que ser assim, 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 para mim, ele é o grande errado. Sem dúvida. Porque pode ser é um esforço conjunto. A instituição saiba, pode ser, claro, eu acredito que saiba, mas pode ser que quem é o gestor daquela área de assistência, o diretor da área de clínica, ele pode não saber, porque ele não é obrigado a saber aquilo que eu tenho que Faz saber. Um levantamento. Porque eu não sei o que o médico sabe. Sem dúvida. O médico não tem que saber o que o fonoaudiólogo sabe. Óbvio. Faz um levantamento. Entram tantos pacientes. Meu atendimento mensal é isso aqui. Olha só, tem tantos profissionais. A gente não dá conta dessa demanda. Qual é a política que... É matemática, é 2 e 2. Qual a política que a gestão vai usar para que a gente dê conta de acolher os pacientes internados aqui? Eu vou te dar eu vou te falar da minha experiência no serviço público, tá? Na UFES, nós temos um ambulatório
tanto da disfagia mecânica, todas as quartas pela manhã. Então, basicamente é um ambulatório da cabeça e pescoço, mas um ambulatório que nós também recebemos da pneumo, da cirurgia torácica, gastro encaminha, e o ambulatório da neuro que eu faço na sequência, quando acaba esse ambulatório da disfagia mecânica, que ficam ali nas casas, né? E, teoricamente, como docente, eu poderia fazer esse ambulatório somente de acordo com o calendário acadêmico. E por que eu te digo que eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade maior quando a gente está trabalhando com sinais, com sintomas, com doenças que impactam de forma sobrenatural aquilo que a gente trabalha, né? E o paciente que já vem com muitas alterações e demandas que a gente sabe que a gente faz diferença. Nesse ambulatório, ele não funciona de acordo com o calendário acadêmico. Eu só deixo de prestar assistência para esses pacientes e não é um ambulatório voltado somente para o ensino. Eu presto assistência para esses pacientes, eu só não estou presente com eles quando eu estou de férias. Então, ele não segue o calendário acadêmico. Então, eu fico pensando, se eu, que não preciso fazer aquilo, porque o meu trabalho não depende daquilo, né? Eu não vou ganhar a mais e nem a menos fazendo aquilo. Se eu entendo que existe um propósito maior, que não tem quem dê aquela assistência, que o paciente está desassistido, que tem uma fila de espera enorme, tem um mínimo que eu posso fazer para ser útil para esses pacientes? Tem um mínimo. Esse é o mínimo, Gessandra. Não é a cereja do bolo. Eu poderia fazer muito mais. É o mínimo. Então, eu fico pensando que numa empresa privada, onde você tem muito mais possibilidades, por que não fazer? Por que não fazer? Então, qual é a estratégia que está errada? É só o serviço? Que eu falo em termos de sistema de saúde? São os pares? É falta de informação? É falta, talvez, de ter união? É falta de se posicionar? Alguém que vai arregaçar a manga e vai dizer, olha, eu tô aqui. Tá aqui o meu projetinho. Veja se te interessa, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença. O que falta? E, de fato, trabalhar para fazer a diferença. Sem dúvida. E aí, eu acho que nós que estamos em algumas posições, numa sociedade, num hospital de referência, numa empresa que toma conta de muitos lugares aqui, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, você tem possibilidade de ser voz. Sim. Então, eu acho que tu, no teu local de atuação, eu no meu local de atuação, assim como tantos outros colegas, termos oportunidade de usarmos a nossa voz para levarmos a informação a quem precisa. Uns mais, outros menos, mas ser útil e fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu acho que a campanha, o mês de março, e a nossa atenção para isso faz muita diferença quando a gente joga a luz, quando a gente faz a disfagia aparecer e mostrar, olha, não é só alteração, é uma vida, é uma morte, é uma família que pode estar desfeita por algo que pode muitas vezes ser subdiagnosticado ou negligenciado. Algo que pode ser prevenido. E essa sua fala, fazer a disfagia aparecer, adorei essa fala. Dar luz, fazer a disfagia aparecer. Porque aparecer, ela já está aparecendo na sua casa, na minha casa, na casa do meu vizinho, ela já está aparecendo. Então, quando a gente vai dar à luz nessa campanha de março, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, nós, cada um, enquanto fonoaudiólogos, dar à luz é dizer o seguinte, existe isso está presente, isso existe e nós podemos ajudar. Sem dúvida. Minimizar, tratar, diminuir e reabilitar, proporcionar qualidade de vida para o nosso paciente. Né? É esse dar à luz aí. É recompensador você fazer diferença na vida de alguém, você orientar e mudar o curso de um sintoma que é devastador, você ensinar uma família que está passando por um momento difícil, você compensar ou reabilitar e você devolver por meio de uma função afeto, alegria, memórias e qualidade para que aquela pessoa possa realmente viver desfrutando do prazer que a deglutição proporciona, isso é inestimável. É inestimável. Kika, olha, eu ficaria aqui, ó, ad eterna aqui batendo papo com você. Eu tenho uma gratidão, primeiramente, a Deus, muito grande, porque um dia nos fez o nosso caminho se cruzar. Agradeço ao Tiago, né? É verdade. Tiago Melo, Beijo, doutor Tiago Melo, né?
um querido, Verdade. né? No aniversário do Tiago, você foi convidada como colega, eu, amiga do Tiago há muitos anos também, fomos ali, a gente sentou na mesma mesa, Verdade. né? Feliz Letícia coincidência. nos colocou na Verdade. mesma mesa, né? E a gente ficou exatamente nessa É posição, verdade. você, seu esposo, eu e meu esposo, e a gente se conheceu. É verdade. E eu acredito e agradeço a Deus por esse dia, né? Agradeço ao Tiago pela oportunidade, agradeço a Deus, primeiramente, por esse dia, pelo privilégio que eu tenho de conhecer uma colega de trabalho e que eu não quero que seja apenas uma colega, eu quero que seja uma amiga, uma parceira, uma consultora, porque com certeza, até pela função, pelo cargo que você ocupa, muita coisa eu tenho para aprender com você, para dividir com você, para compartilhar com você, para trocar saber com você. Então, assim, que a nossa amizade se dê para sempre aí, né? Pela graça de Deus. Então, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, por você ter aceitado esse convite. O podcast só tem a ganhar, porque fono pode mais, não é isso? Então, assim, faz suas considerações finais, dê orientação aí para os seus alunos, para as famílias. Fala o que está no seu coração, porque com certeza o nosso podcast arrasou nessa comemoração do nosso mês e do dia em especial de conscientização e de luz para esse assunto, né? Primeiro eu quero te agradecer o convite. Realmente eu fiquei muito feliz com o convite, não só porque Fono pode mais e pode muito mais mesmo, mas porque eu acho que é uma oportunidade local que vai ter grande visibilidade pela importância que o teu trabalho tem em todos esses locais de atuação. Eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que quando a gente tem um propósito, a gente aproveita as grandes oportunidades para que aquilo seja canal. E eu não tenho dúvida de que é. Amém. Então eu quero te agradecer por ter lembrado de mim, por eu poder estar aqui sentada contigo. Eu faço das tuas palavras as minhas também. Eu acho que nada na nossa vida, Gessandra, é à toa, né? E ao longo dessa caminhada eu tenho aprendido que não existe coincidência, né? Diz que é Jesuscidência. Então, que essa Jesuscidência no nosso caminho não só nos aproxime, mas que nos fortaleça para que nós possamos juntas, tanto na vida pessoal como na profissional, mas que a gente consiga na vida profissional fazer isso, fazer juntas algo que pode melhorar um aluno, um paciente, uma família. Eu acho que a gente estuda e trabalha para fazer. Eu tenho muito isso comigo. Se não for para fazer a diferença na vida de alguém, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Eu já consegui algumas coisas, certamente tu já conseguiste algumas, a gente poderia estar acomodada. Sim. Mas a gente tem um propósito maior, que não é o dinheiro, né? Exatamente. A gente tem um propósito maior, que é fazer diferença na vida de alguém. E cada paciente que eu atendo, cada família que eu atendo, que eu sinto que às vezes um telefonema, uma orientação, às vezes uma escuta, um momento que eu consigo parar e escutar, aquilo faz diferença. Eu entendo que eu estou fazendo o que eu me propus a fazer e isso me dá uma satisfação muito grande. Então, te agradeço porque eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer conosco e faço votos de que isso aconteça. Eu quero te desejar, assim, um sucesso enorme, porque eu acho que é o primeiro podcast de Espírito Santo. É o primeiro podcast do Espírito Santo e um podcast em fono como videocast, ele foi o nosso primeiro mesmo. Então, aí outros agora a gente já tem, mas só de fono pode mais é o primeiro. Então que tu tenhas não só sorte, mas sucesso para dar voz, para que cada pessoa que sente aqui consiga levar conhecimento e também fazer diferença na vida de muitos que o virão. Amém. Então que o céu seja o limite aí para o que tu vais fazer. E para você que está nos ouvindo, para o telespectador do Fono Pode Mais e pode muito mais, que você entenda, que você tenha tido a oportunidade de entender a importância de estar atento a sinais que não são normais. Não normalize aquilo que não pode ser normalizado. Disfagia é uma alteração importante, disfagia impacta a saúde, impacta a qualidade de vida, pode matar a pessoa, sobrecarrega o sistema de saúde e, por isso, merece a atenção devida, merece ser prevenida, merece ser diagnosticada precocemente e merece ser tratada de forma adequada e assertiva. Então, Fono pode mais e você também pode. Preste atenção aos sinais que o paciente pode dar e você pode fazer a diferença na vida daquele paciente. Muito obrigada, Kika. Gente, esse foi mais um podcast Fono Pode Mais. E eu tenho certeza que a gente
mexeu com você, que a gente levou informação para você que faltava para o seu olhar enquanto profissional, de uma boa escuta, de uma boa atenção, de empatia, de um bom acolhimento, de uma boa anamnese, para então traçar um plano terapêutico e esse plano terapêutico ter a adesão do seu paciente. E agora para você, meu querido, minha querida, cuidador, cuidadora, familiar, conte com a fonoaudiologia. Nós podemos muito mesmo, inclusive ajudar você a tratar dessa situação que talvez o seu familiar esteja vivendo, que talvez o seu paciente esteja vivendo, você que é médico e tenha um paciente que está disfágico, busque um fonoaudiólogo habilitado e capacitado, porque a gente pode muito, a gente pode mais e a gente vai fazer diferença e a gente vai trazer qualidade de vida quando puder, a gente vai levar esse paciente a voltar a fazer aquilo que ele tanto gosta, aquilo que, como bem disse aqui nessa mesa, eu e a Kika dissemos aqui, é algo que é social, é algo que dá prazer. Que você não chegue à idade tão linda, à terceira idade, sem poder curtir, usufruir da mesa da família, da mesa com os seus netos, com os seus filhos, por uma alteração na deglutição, por uma alteração nesse ato de engolir, de se alimentar. Conte conosco. Fono pode mais. Você também. Beijo, até o próximo.